hoje estou aqui para falarmos um pouquinho sobre concordância nominal. Mas antes de entrarmos no assunto em si, vamos aprender um pouquinho ou relembrar um pouquinho as classes gramaticais que vão estar presentes na concordância nominal. Primeiro de tudo, vamos lembrar um pouquinho o que é substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia seres, lugares e sentimentos. Exemplo, Simone está nomeando o ser. São Paulo está dando nome ao lugar, à cidade. Amor está dando nome a um sentimento. Ou seja, galera, vamos lembrar, vamos frisar. Substantivos são as palavras que nomeiam lugares, seres e sentimentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre adjetivos. E o que seria adjetivos, professora? Adjetivos são palavras que dão características ou qualidades a um substantivo. Então, adjetivo ou adjetivos são palavras que dão características e qualidades a um substantivo. Professor, eu não sei o que é uma característica. Então, vamos para um exemplo. A professora Simone é alta. Então, alta é a característica da Simone. Ou seja, eu dei uma característica a um substantivo. Lembrando, já vimos substantivos, que são as palavras que nomeiam seres, lugares e sentimentos. Adjetivo são as palavras que dão características ou qualidades ao substantivo. Vamos agora passar para o artigo. Professor, o que é um artigo? Artigos são palavras que antecedem o substantivo. Exemplo, a professora Simone é alta. Então, a palavrinha a é o artigo da frase, porque antecedeu o substantivo que era Simone. Então, a vai ser o artigo. Nós temos os seguintes artigos: o e a. Para o plural, nós vamos ter os e as. Temos os artigos um e uma. E para o plural, teremos uns e umas. Então, para termos uma boa concordância, ou seja, para que a frase ela combine, nós precisamos que o artigo converse com o substantivo e o numeral e o pronome e o artigo. Ou seja, vai ficar no centro o substantivo e esse substantivo ele tem que concordar com o adjetivo, ele tem que concordar com o artigo. O numeral, lembrando, numeral pode ser dividido em duas partes. Gênero, que é masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, gente, eu tenho uma regra geral da concordância. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero, número com o substantivo. Então, como eu falei para vocês, o substantivo é a parte essencial da frase. Então, todas as palavras, todas as outras classes gramaticais têm que concordar com o substantivo. Eu tenho um exemplo aqui. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Os antecede o substantivo. Então, os brinquedos, a palavra brinquedos está no plural, portanto, o os, que é o artigo, o o tem que vir no plural, então passa a ser os. Nossos, que é o pronome, também masculino, olha o gênero e olha o número. Gênero e número, tanto masculino como plural. Dos numerais, brinquedos
Brinquedos. Olha o substantivo da palavra brinquedos. Preferidos. Preferido, galera, é uma qualidade dada ao substantivo. Então, a palavra preferido é um adjetivo. Deu qualidade ou característica ao substantivo. No caso aí, está falando que o substantivo é brinquedos. Estão quebrados. Então, eu tenho aí, observe que o artigo os, o pronome nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo, que está no masculino e está no plural. Brinquedos. Então, nessa frase, o substantivo vai ser brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino e no plural. Ou seja, os substantivos estabelecem relação com os adjetivos e os artigos nas frases ou orações. Essas relações entre classes de palavras são chamadas de concordância nominal, ou seja, quando todas as palavras estão de acordo, quando todas as palavras estão combinando, e isso chama-se concordância nominal. Espero que essas explicações sirvam para vocês realizarem as atividades da página 13 a 16, que está falando sobre concordância nominal. Lembrando que concordância nominal é a combinação ou a concordância das classes gramaticais, do artigo, do adjetivo, do substantivo também. Principalmente, galera, o substantivo vai ser o centro. Então, todas as outras classes têm que concordar com o substantivo. Se o substantivo está no plural, se o substantivo está no masculino, todas as outras palavras terão que vir tanto no plural como no masculino. Então, até a próxima!